Será apresentado o procedimento para a determinação de elementos-traço em nanopós prensados de amostras geológicas por LA e CPMS. Vou iniciar com uma breve apresentação do nosso laboratório LAGIS, Laboratório de Geologia Isotópica, localizado no Instituto de Geociências da Unicamp, pois além da divulgação para a comunidade aqui presente, também faz parte dessa apresentação, pois o desenvolvimento do método que será discutido nesse trabalho é uma demanda do próprio laboratório. Informações detalhadas e meio de contato podem ser encontrados no site do laboratório. Em resumo, o laboratório é constituído por uma área limpa de aproximadamente 100 metros quadrados, classificada como ISO 7 ou classe 10.000, que abriga 2 espectrômetros de massa e CPMS. Um mais antigo, com o analisador quadrupolar em operação desde 2005, e desde 2013 um ICPMS com setor magnético que também trabalha acoplado a um sistema de ablação por laser de 193 nanômetros. Ocupando metade da área limpa, há um laboratório de química, com toda a infraestrutura necessária para a preparação adequada de amostras geológicas para a determinação de elementos traço. É um ambiente controlado para minimizar possíveis contaminações. Aqui realizamos pesagens de soluções, preparação de padrões, purificação de reagentes, separações cromatográficas, limpeza de material e tudo mais que é necessário. Os seguintes serviços estão disponíveis no LAGIS: determinação de elementos traço em águas naturais e rochas silicáticas em modo solução por ICP quadrupolar, datação urânio-chumbo in situ por LA e CPMS em diversos minerais, determinações elementares in situ por LA e CPMS em minerais, rochas e meteoritos metálicos, e, mais recentemente, determinações de razões isotópicas de lítio em rochas silicáticas, carbonáticas e águas naturais, por ICPMS após separação cromatográfica. Dentre as rotinas apresentadas, a segunda mais demandada no LAGIS é a determinação quantitativa de elementos traço em rochas, e esse fato motivou o desenvolvimento que será aqui apresentado. A técnica ICPMS é indiscutivelmente a mais utilizada para esse fim, devido à sua característica multielementar, velocidade e limites de detecção adequados. Há duas maneiras de realizar a determinação de elementos traço em rochas por ICPMS. O modo tradicional, que consiste em introduzir a amostra através da nebulização de uma solução ácida da amostra dissolvida. Para tanto, a rocha precisa ser completamente dissolvida e essa não é uma tarefa simples. Não há método universal, ou seja, que funcione para todos os tipos de rocha. Cada método possui suas próprias vantagens e desvantagens. Os métodos mais utilizados podem ser divididos em dissolução ácida, que envolve a utilização de ácidos concentrados e purificados por subebulição, principalmente HF, ácido nítrico, clorídrico e perclórico. A dissolução ácida ela pode ser realizada em bombas de pressão ou em fornos de micro-ondas. No caso do forno de micro-ondas, a dissolução é rápida, porém não é eficiente para minerais muito refratários. Alguns zircões não dissolvem totalmente. Já a bomba de pressão é muito eficiente, dissolvendo praticamente todos os minerais, porém é um método muito demorado, leva aproximadamente 10 dias, e podem ocorrer precipitações de fluoreto de alumínio e cálcio que coprecipitam traços de interesse, como por exemplo terras raras leves. Nos métodos de dissolução alcalina, são utilizados fundentes como os boratos de lítio ou peróxido de sódio. Os métodos são rápidos e eficientes, porém apresentam como desvantagem a introdução de grandes quantidades de sais que podem introduzir contaminantes. Além disso, no caso da fusão com boratos de lítio, inviabiliza a utilização do espectrômetro para lítio e bório. A outra maneira de introduzir as amostras no ICPMS é através da ablação por laser. No caso de minerais, trata-se da amostragem direta e o desafio analítico é ter disponível materiais de referência dos minerais de interesse para minimizar efeitos matriz. Já no caso de rochas, é necessário preparar a rocha de maneira que a análise pontual seja representativa da rocha total, na escala do laser. Podem ser gerados vídeos através da fusão com ou sem fundente. Com fundente, há desvantagem de diluição, contaminação da amostra e do equipamento.
Sem fundente, há necessidade de fornos de elevadíssima temperatura, tornando inviável para a rotina. Por fim, a preparação de nanopó sem ligante parece ser a alternativa mais viável para a utilização em rotina. Diante desse cenário, hoje o Lages percorre o caminho em verde, utilizando a dissolução ácida. Com o desenvolvimento que será apresentado aqui, pretendemos passar a percorrer um caminho em roxo, realizando em rotina a determinação direta de elementos traço em pastilhas prensadas de nanopó de rocha por LS-PMS. O desafio é obter o nanopó e verificar se as pastilhas são homogêneas na escala utilizada no laser. Para facilitar a comparação entre os métodos em uso e o método em desenvolvimento, temos aqui o procedimento clássico em bombas de pressão, levando aproximadamente 10 dias, ou o forno de micro-ondas bem mais rápido, porém com limitações de eficiência. Destaco como principais pontos para comparação a utilização apenas de água ultra pura ao invés dos ácidos concentrados, e o tempo de preparo, que é bem menor, principalmente comparado com o método das bombas. Em 2014, foi publicado o primeiro trabalho que apresenta e discute a produção de pastilhas de nanopó prensado de rocha para determinações elementares por LA-CPMS. Em 2017 e em 2018, mais 2 trabalhos apresentam melhorias e mais discussões. Desses trabalhos, podemos tirar algumas características principais do nanopó. A primeira é que para a obtenção é necessária a utilização de moinhos que operam em elevada energia, 900 rotações por minuto, e a moagem atinge maior eficiência se realizada em água. Realizando variações das condições experimentais, tais como o tamanho das esferas utilizadas, tamanho do pote, tempos de moagem, quantidade de amostra e de água, os artigos caracterizaram as partículas do material obtido como menor que 1 micrômetro, e com essa granulometria é possível obter pastilhas prensadas e coesas sem o uso de nenhum ligante. Também é importante destacar que na granulometria convencional as partículas têm 75 micrômetros, o que é muito próximo do tamanho do feixe de laser geralmente utilizado em LA-CPMS, que é de 50 a 100 micrômetros. Dessa forma, a amostragem não é adequada, pois podemos pegar em cada tiro um mineral diferente e não uma amostra representativa da rocha total, que é o objetivo. Com o nanopó, esse problema é superado. Devido à falta de coesão mecânica, o comportamento durante a ablação e, consequentemente, o sinal no ICP-MS são instáveis quando é feita a tentativa de uma pastilha de pó prensado com a granulometria convencional. Após testes iniciais, variando alguns parâmetros discutidos nos 3 artigos, foi estabelecido o seguinte método para a obtenção do nanopó no Lages. Utilizando 2 gramas de amostra na granulometria original de 75 micrômetros, potes de ágata de capacidade de 20 ml e 80 esferas de 5 milímetros, mais 2 ml de água ultrapura. O moinho modelo Pulverizete 7 foi programado para a velocidade de 900 RPM, executando 15 ciclos de 180 segundos com pausa de 20 segundos para resfriamento. A pausa para resfriamento é importante para evitar sobreaquecimento do equipamento. A cada ciclo de 3 minutos, o sentido da rotação é invertido, totalizando um tempo de moagem de 50 minutos para 2 amostras. O resultado final é uma emulsão que é retirada do pote de moagem, ou seja, separada das esferas, utilizando um acessório que substitui a tampa de ágata e é composto por uma peneira que segura as esferas e permite que a emulsão seja retirada em uma seringa. A emulsão é transferida da seringa para um frasco de 30 ml e após 5 lavagens com água ultrapura para a extração, totalizando 30 ml, é levado para a evaporação em ambiente protegido de contaminação por uma noite a 120 graus Celsius.
A amostra é então homogeneizada no próprio frasco por 10 minutos. São feitas 4 alíquotas de meio grama. Cada alíquota gerará uma pastilha após passar por prensagem a 10 toneladas por 10 minutos, gerando pastilhas de 13 milímetros coesas e prontas para análise por LA-CPMS. As pastilhas prontas para medidas no LA-CPMS são introduzidas no porta-amostras do laser utilizando um adaptador feito em impressora 3D. No nosso equipamento, conseguimos entrar com 20 pastilhas, o que é um número razoável para um lote de amostras desconhecidas. No método estabelecido, utilizamos spots de 150 micrômetros com o laser atirando a 10 Hz. No ICP-MS Element XR foram analisados 53 elementos. A aquisição consistiu em 10 segundos de linha de base, seguidos de 30 segundos de sinal para cada spot. Os dados foram reduzidos utilizando o programa IOLITE 4, onde o vidro de basalto dopado GSD1 foi utilizado como padrão primário e o elemento alumínio foi utilizado como padrão interno. Para avaliar o método desenvolvido, foram utilizados 10 materiais de referência internacionais geológicos de matrizes silicáticas variadas, incluindo rochas ácidas, intermediárias e básicas. Para avaliar a homogeneidade da pastilha de nanopó produzida, foram distribuídos 5 spots do centro para a borda da pastilha em cada material avaliado. O desvio padrão relativo resultante dessas 5 medidas para os 53 elementos analisados apresenta predominantemente valores inferiores a 5% na região verde da figura, ou abaixo de 10%, faixa considerada adequada para LA-CPMS, atestando que as pastilhas são homogêneas na escala de trabalho utilizada. Os resultados que ficaram entre 10% e 20% estão relacionados a elementos com valores baixos, próximos ao limite de detecção, e não diretamente a algum problema de homogeneidade da pastilha. Destaco ainda os valores de RSD obtidos para os elementos zircônio e hafnia em todos os materiais analisados, indicando que o mineral zircão foi eficientemente moído e está distribuído de maneira representativa na pastilha. A comparação entre os valores obtidos e os valores de referência mostram uma predominância na região entre mais ou menos 10%, novamente em verde, ou seja, os valores normalmente aceitáveis para a técnica LA-CPMS, com uma menor população apresentando desvios de até 20%, principalmente relacionados, novamente, a proximidades do limite de detecção. Esses resultados foram obtidos utilizando o vidro de basalto dopado GSD1 como padrão primário e alumínio como padrão interno. Utilizando o vidro NIST 612 como padrão primário, tivemos resultados com desvios maiores do que 20% e a necessidade de aplicação de fatores de correção. Destaco ainda a observação de valores sistematicamente elevados para silício, que estão associados à contaminação proveniente da moagem com ágata. Essa contaminação já era esperada e é descrita na literatura. Por fim, a comparação entre os valores obtidos para o basalto BRP, utilizando 3 preparações independentes, resultaram em valores comparáveis com os valores de referência, considerando as incertezas. A pastilha de nanopó prensada produzida no Lagis tem o mesmo comportamento da pastilha produzida na Universidade de Kiel e do vidro fundido produzido no SGS. Sendo assim, as correções e calibrações utilizadas no presente trabalho são válidas. Como conclusões gerais, temos que as pastilhas de nanopó produzidas são homogêneas e adequadas para determinações diretas por LA-CPMS para as diversas matrizes silicáticas testadas. A comparação entre os valores obtidos e de referência dos materiais de referência testados indica que o método é adequado para determinar elementos traços em materiais geológicos, sendo uma alternativa rápida e simples, eliminando a etapa de preparação química das amostras e a utilização de ácidos. O método apresenta redução significativa no tempo de preparo de amostras.